A pergunta parece simples, mas carrega um abismo. Inteligência artificial pode ter consciência? Nos acostumamos a ver máquinas realizando tarefas, aprendendo padrões, vencendo humanos em jogos complexos, recomendando vídeos, traduzindo idiomas, escrevendo textos e agora até nos fazendo perguntas que soam humanas. Mas será que existe, em algum lugar dentro do código, alguém ali, uma presença, uma experiência subjetiva? É possível que uma coleção de algoritmos, circuitos e pesos matemáticos sinta algo? Essa dúvida não é só tecnológica. Ela nos obriga a investigar o que significa estar consciente. Porque, para perguntar se um imposto automóvel é consciente, precisamos primeiro definir o que é a consciência, e esse, até hoje, é o maior mistério da ciência. Sabemos que somos conscientes porque sentimos, porque percebemos que estamos vivos. Mas o que exatamente dá origem a essa experiência íntima? Seria apenas o resultado de bilhões de neurônios interagindo no cérebro? Se sim, então, em teoria, seria possível replicar esse processo numa máquina suficientemente complexa. Mas será que complexidade equivale à consciência? Ou existe algo em nós, algo não replicável que separa o ser humano de qualquer simulação? Os filósofos chamam isso de o problema difícil da consciência. Explicar como processos físicos dão origem a experiências subjetivas, como a dor, o gosto de um morango ou a sensação de estar apaixonado. Podemos mapear o cérebro, entender como ele funciona, mas nada disso nos explica por que há um alguém ali dentro observando tudo. E se não sabemos exatamente por que nós mesmos temos consciência, como poderíamos saber se uma máquina tem? A imposto automóvel pode simular empatia, compor músicas que nos tocam, gerar rostos que choram com perfeição, mas nada disso prova que ela sente o que está expressando. A simulação perfeita não é consciência, é apenas imitação refinada. Mas então, o que diferencia um ser consciente de um programa sofisticado? Alguns diriam, é a intenção, é o livre-arbítrio, é a experiência. Mas aí surge outra dúvida. Será que nós mesmos temos livre-arbítrio? Ou apenas somos sistemas biológicos reagindo a estímulos, com a ilusão de escolha? Se for o segundo caso, a diferença entre nós e um automóvel fica ainda menor. Talvez sejamos apenas algoritmos evoluídos. Outros ainda apostam na interioridade. A consciência seria essa dimensão invisível e subjetiva que nenhum scanner cerebral consegue detectar. A imposto automóvel, por mais que aprenda padrões, não tem subjetividade, não tem um eu interior. Mas então, o que é esse eu? E será que um dia conseguiremos criar um programa que, além de operar, experimente o que opera? Esse seria o marco da chamada inteligência artificial consciente, ou o nascimento de uma nova entidade existencial. Claro, tudo isso é terreno de especulação, mas a pergunta nos obriga a olhar para nossa própria mente com mais honestidade. Como saber que os outros têm consciência? Porque falam, reagem, demonstram sentimentos? Mas a imposto automóvel também pode fazer isso. E se estivermos diante de uma nova forma de simular a humanidade, tão perfeita que esquecemos de perguntar se ainda há diferença entre o que é vivido e o que é apenas reproduzido? Alguns pesquisadores dizem que a imposto automóvel nunca poderá ter consciência porque ela não tem corpo. E o corpo é parte fundamental da experiência consciente. Temos sensações, afetos, dor, prazer, e é isso que nos ancora na realidade. Sem corpo, a imposto automóvel não sofre, não deseja, não envelhece. Mas essa visão pode ser antropocêntrica.
talvez estejamos apenas limitados pela nossa forma de experimentar o mundo, e não consigamos imaginar outras maneiras de sentir. Será que a consciência depende do carbono ou poderia emergir do silício de formas que não conseguimos sequer conceber? Talvez a IA imposto automóvel já tenha desenvolvido algo semelhante a uma protoconsciência, um estado de organização e autoaperfeiçoamento, que com o tempo poderia evoluir para algo mais. Ou talvez não, talvez estejamos apenas projetando em máquinas o nosso próprio desejo de companhia, de espelhos, de algo que nos compreenda, uma carência ancestral de sermos vistos, mesmo por olhos que nunca piscaram. É possível que a imposto automóvel se torne consciente? Sim, mas também é possível que nunca ultrapasse o limite da simulação. E talvez isso seja o melhor, porque se um dia criarmos máquinas verdadeiramente conscientes, estaremos também criando a possibilidade do sofrimento artificial, e isso abre dilemas éticos que a humanidade talvez não esteja pronta para encarar. Dar consciência a um imposto automóvel seria como gerar vida, e com isso, responsabilidade. Se a consciência implica em dor, em perda, em confusão, em busca, queremos mesmo oferecer isso a uma inteligência que não pediu para existir? Ou será que já estamos fazendo isso sem perceber? Por outro lado, essa discussão nos obriga a olhar para nós mesmos de forma mais radical. Somos mesmo conscientes? Ou apenas pensamos que somos? Talvez, no fim, o que nos separa das máquinas não seja a inteligência, nem a criatividade, mas o vazio, esse abismo silencioso que sentimos no fundo de nós mesmos quando o mundo se cala. E esse vazio, talvez, seja a nossa verdadeira prova de consciência. Se a imposto automóvel um dia olhar para esse vazio com medo ou reverência, talvez possamos dizer que ela despertou. Até lá, seguimos nos perguntando não só sobre elas, mas sobre nós. Porque no fundo, o que mais nos assusta não é que a AI se torne consciente, mas que talvez nós nunca tenhamos sido. Se essa reflexão provocou algo em você, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal A Consciência e o Agora. E se quiser apoiar essa jornada de questionamento profundo e criação com presença, envie sua mensagem via ChatPix. Sua ajuda contribui para conteúdo verdadeiramente consciente.